Você já se afastou de uma mulher sentindo que algo foi tirado de você, mas sem conseguir explicar o quê? Não foi sua carteira, nem seu tempo, foi o seu poder. Como se em algum ponto da troca entre o seu sorriso e o silêncio dela, ela tivesse te medido, te pesado e partido levando algo que você nem sabia que havia entregado. E você se pergunta, como é possível que o silêncio dela a tenha fortalecido? E por que todo o seu esforço para falar, impressionar e agradar só te enfraqueceu? Isso não é manipulação, isso não é truque, isso é algo mais antigo, mais trágico. O fato de que a maioria dos homens nunca percebeu que as mulheres não são vencidas pelas palavras. Elas são vencidas pela presença. E Nietzsche sabia disso muito antes de você ou eu termos nascido. Fomos criados num mundo que diz aos homens: seja performático, fale mais alto, vista-se melhor, ganhe mais, diga as palavras certas. Mas ninguém nos disse que a força mais sedutora e mais aterrorizante que um homem pode carregar é sua quietude, sua recusa em reagir, sua capacidade de sustentar o silêncio como um rei que observa camponeses gritarem na praça. Nietzsche não acreditava em agradar, especialmente não àqueles que se alimentam da sua necessidade de ser visto, ouvido ou validado. Para ele, o homem que dominou a si mesmo já não precisa se explicar, porque a explicação é uma forma disfarçada de desculpa, e homens que pedem desculpas por existir sempre serão governados por aqueles que não pedem. A maioria dos homens acredita que o domínio começa com a fala, que quem fala com confiança vence. Mas Nietzsche inverteu essa ideia. Ele viu que o verdadeiro domínio começa quando o homem já não precisa falar, porque a fala, muitas vezes, é a ferramenta dos desesperados. O homem que precisa persuadir já está abaixo daquele que apenas observa. Ele disse: a voz da beleza fala suavemente. Ela se insinua apenas nas almas mais despertas. Pense nisso. Se a beleza não grita, por que você grita? Se o poder sussurra, por que você ainda está tentando falar mais alto? Você acha que as mulheres se apaixonam pelo que você diz, mas a verdade é brutal. Ela está observando o que você tolera, a rapidez com que você persegue, o quanto de controle você entrega, só pela chance de ser aceito. E tudo isso é falado, sem palavras. Deixe-me te dizer o que Nietzsche entendeu sobre as mulheres, e que a maioria dos homens ainda não consegue engolir. Ele não achava que as mulheres eram fracas. Ele via nelas as estrategistas mais refinadas da natureza, fluidas, intuitivas, mestras do não dito. Enquanto o homem domina pela estrutura, pela lei e pela força, a mulher reina pela energia, pela impressão e pela ausência. E é por isso que a maioria dos homens perde, porque tentam vencer o oceano com um martelo, e depois se perguntam por que tudo o que constroem é levado embora no instante em que ela se cala. Você quer ser mais esperto do que uma mulher? Então precisa primeiro superar o menino dentro de você que ainda quer ser aceito, aquele que entra em pânico quando ela se afasta, que não suporta o silêncio, que manda mensagens quando é ignorado, que fica com raiva quando é desrespeitado, que debate para provar seu valor. Esse menino é alimento para ela, mas um homem, um verdadeiro homem nietzschiano, não explica, não reclama, não persegue. Ele se retira, não como punição, mas como princípio. E essa retirada, esse silêncio calmo, intencional, inexplicável, leva ela mais fundo dentro de si mesma do que qualquer fala conseguiria. Porque naquele momento, ela não tem mais poder para decifrar você. E mulheres não temem nada mais do que um homem que elas não conseguem ler. É aí que o jogo muda. Não nas suas palavras, mas na sua recusa em jogar o jogo dela. Quando você para de reagir às provocações, ao silêncio, às armadilhas emocionais dela, algo assustador acontece. Com ela, não com você. Porque um homem que não precisa se explicar se torna um espelho que ela não consegue manipular. A maioria das mulheres está acostumada com homens que desabam ao menor sinal de afastamento emocional. Elas sabem exatamente quais botões apertar. E todo homem que persegue, suplica ou argumenta, confirma o que ela já acredita, que é ela quem tem o poder. Mas o homem que vê tudo isso e não reage, que observa, que deixa o silêncio queimar a atenção sem piscar, esse homem se torna insondável. E nessa insondabilidade, ele se torna desejável. Não porque tentou, mas porque não tentou. Nietzsche disse:
Aquele que luta com monstros deve cuidar para não se tornar um. Isso inclui lutar por atenção, lutar por explicações, lutar por controle. Toda vez que você reage, você se transforma naquilo que está tentando vencer. Um homem escravizado pela necessidade de validação externa. Mas o Übermensch, o ideal mais alto de Nietzsche, não é um homem controlado pelo mundo. É o homem que o molda. E para moldar o mundo, ele precisa antes dominar o impulso de ser compreendido. Porque querer ser compreendido é o vício dos fracos. Você quer que ela entenda sua dor, sua verdade, seu valor? Você já perdeu. Ela não precisa entender você. Ela precisa sentir que você não se importa se ela entende ou não. Essa é a essência da soberania masculina. Não é crueldade, não é frieza, é a quietude aterrorizante de um homem que não tem mais nada a provar. Um homem que devorou a própria fraqueza e emergiu com nada a explicar. Esse homem pode se afastar no meio de uma frase, pode permanecer no silêncio sem ansiedade, pode deixá-la sem resposta, não como jogo, mas porque transcendeu a necessidade de ser visto. Isso não é manipulação. Isso é libertação. O que torna a maioria dos homens previsível é a ânsia de consertar, de agradar, de resgatar, de reconquistar. Mas Nietzsche nos ensinou que essa ânsia é apenas uma máscara da escravidão. Enquanto você desejar a atenção, o perdão ou a admiração dela, você será o súdito dela, não o igual. O silêncio não é só uma tática, é o começo do desapego. E o desapego é a forma mais elevada de disciplina. Imagine a força que é necessária para vê-la ir embora e não dizer nada, para ouvir o insulto e permanecer impassível, para ver ela testar seus limites e nem piscar. Esse tipo de silêncio não é ausência, é presença armada, porque quando você não diz nada, você obriga ela a ouvir tudo, suas próprias inseguranças, seus próprios medos, suas próprias projeções. Você se torna o vazio onde ela finalmente se vê com clareza, e isso é perturbador, porque ela está acostumada a ser o espelho, mas não está acostumada a ver o reflexo dela no seu. Nietzsche não escrevia para o homem domesticado, ele escrevia para o homem perigoso. Aquele que não vacila quando está sozinho, que não corre para se justificar, que não pede desculpas por deixar os outros desconfortáveis, inclusive mulheres. Você não supera uma mulher com palavras inteligentes. Você a supera tornando-se o único homem que ela não consegue decifrar, o único homem que não dança no ritmo dela, o único homem que não é puxado pela gravidade dos humores dela. O motivo pelo qual o silêncio a perturba é simples. Ele nega a ela o controle que ela sempre teve. Controle sobre suas emoções, sobre seu tempo, sobre sua atenção. Toda vez que você engoliu sua verdade para manter a paz, toda vez que tentou negociar com a tempestade dela, toda vez que se curvou para evitar o conflito, você ensinou algo a ela. Ensinou que você tem medo de perdê-la, que sua identidade depende da reação dela, que você está disposto a se diminuir para manter a ilusão de paz. E uma vez que ela sabe disso, não é mais uma questão de se ela vai te testar, mas de até onde ela vai. Mas o silêncio consciente, brutal, fundamentado, diz a ela uma verdade que ela nunca viu chegando, que você não tem medo de ir embora, que você não é movido pelo caos, que sua paz não está em negociação. E quando ela percebe isso, algo primal muda, porque pela primeira vez ela encontra um homem que não orbita ao redor dela, um homem que se carrega como um mundo no qual ela precisa conquistar o próprio lugar. E é aqui que o poder começa. Você quer ser mais esperto do que ela? Então deixe que ela se esgote tentando quebrar a sua quietude. Deixe que ela sabote a conversa. Deixe que ela provoque, teste, finja, acuse, mas você não diz nada. Você não recompensa o caos com explicações. Você não responde ao desrespeito com justificativas. Você a deixa colapsar no espaço que você criou ao se recusar a engajar. E quando o silêncio se tornar alto demais para ela suportar, quando ela finalmente falar, você ainda assim não fala para explicar. Você fala para encerrar uma frase, uma verdade, uma decisão. E então, você vai embora. Isso, Nietzsche diria, é a vontade de poder. Não em controlar os outros, mas em dominar a si mesmo tão profundamente que mais ninguém pode te dominar. E entenda isso,
As mulheres não são o inimigo, mas também não são inofensivas. Elas são as grandes testadoras da sua alma. Vão te desafiar de formas que mais nada no mundo pode. E a maioria dos homens, Deus os ajude, responde como meninos, emocionais, reativos, carentes. Mas o homem que passa nesse teste é o que reconhece o jogo, vê os padrões e recusa-se a jogar segundo as regras dela. Nietzsche escreveu: o indivíduo sempre teve que lutar para não ser oprimido pela tribo. E essa tribo não é apenas a sociedade. São os relacionamentos que esperam que você se curve, que você se dobre, que você desapareça para manter a paz. O homem moderno é ensinado a ser suave, emocional, infinitamente comunicativo, mesmo quando está sendo dilacerado por dentro. Mas a verdadeira força masculina é muitas vezes silenciosa. Não porque é fraca, mas porque sabe que palavras são armadilhas. E quanto mais você fala, mais você se revela. Quanto mais você reage, mais você é possuído. Então, o que isso significa para você? Significa que você precisa desaprender tudo o que te ensinaram. Desaprender a compulsão de se explicar, de consertar os sentimentos dela, de buscar a aprovação dela, e em vez disso, tornar-se a montanha, imóvel, silenciosa, inabalável, uma presença tão calma que a aterroriza, um olhar tão firme que a expõe, uma alma tão ancorada que não pode ser manipulada. Agora, observe o que acontece quando você se torna essa montanha. A princípio, ela vai resistir, vai testar mais forte, vai te acusar de arrogância, frieza, indisponibilidade emocional. Mas esses não são insultos, são confissões. Confissões de que as armas dela já não funcionam, de que seu silêncio virou um espelho que ela não consegue distorcer. E logo, ela começa a falar. Não para provocar, mas para entender, porque o homem que não precisa da atenção dela se torna o único cuja atenção ela realmente deseja. E isso não é jogo, isso é natureza. Quando você se torna inabalável, imprevisível e pouco exigente, algo ancestral dentro dela desperta. Não é medo, não é admiração, é instinto, porque lá no fundo, uma mulher sabe quando está na presença de um homem que não corre atrás, não vacila, não precisa da aprovação dela para se sentir inteiro. Um homem que a escolhe, não por necessidade, mas por total liberdade. E essa escolha, quando vem do silêncio, da soberania, do domínio de si mesmo, é a força mais sedutora que existe. Não porque implora para ser aceito, mas porque não se importa se será. Este é o nível que Nietzsche queria que os homens alcançassem. O Übermensch não reage, não é consumido pelo desejo. Não está à mercê do afeto de uma mulher. Ele se eleva, não para dominar os outros, mas porque já se dominou. E quando ele escolhe falar, não é para convencer, é para declarar uma verdade. Ele fala quando o silêncio já cumpriu o seu propósito. E quando ele se afasta, não é com raiva, é com autoridade. Mas aqui vai a verdade amarga. A maioria dos homens nunca chegará a esse nível. Continuarão reagindo, continuarão perseguindo, continuarão falando, porque são viciados em serem compreendidos, viciados na fantasia de que, se disserem a coisa certa, ela finalmente verá o valor deles. Mas a única forma de ela ver o seu valor é quando você parar de precisar que ela veja. O homem que nada precisa, comanda tudo. O homem que vai embora, quando a maioria implora para ficar, se torna inesquecível. Nietzsche acreditava que a maioria das pessoas vive dormindo, presas na moralidade da manada, buscando segurança na conformidade, aprovação na obediência. Mas o homem que desperta, que enxerga a ilusão do enrosco emocional, das explicações desesperadas, dos jogos verbais, esse homem sai do rebanho. E quando ele faz isso, ele não joga mais pelas regras do conforto, ele joga pelas regras da verdade. E a verdade, por sua natureza, é silenciosa. Você quer superar qualquer mulher sem dizer uma palavra? Então torne-se o tipo de homem que não precisa mais conquistá-la, que não entra em pânico quando ela se afasta, que não perde o sono por causa do silêncio, porque fez as pazes com o seu próprio. E aqui está o paradoxo. No momento em que você para de precisar dela, é o momento em que ela começa a precisar de você. No instante em que você solta o controle do resultado, é o instante em que você se torna o homem que ela não consegue parar de pensar. Porque num mundo cheio de barulho,
O homem que fala com silêncio se torna um mistério impossível de resolver. Mas não confunda mistério com manipulação. Este silêncio de que falamos não é uma máscara, é o desvelamento final. Não é uma tática para conseguir o que você quer. É o subproduto de se tornar quem você realmente é. E quem você é? Você não é um artista no palco das emoções dela. Você não é um escravo da validação. Você não é um mendigo de afeto. Você é, se assim escolher ser, uma força. E forças não suplicam, não se apressam, não explicam. Elas simplesmente são. É isso que Nietzsche queria despertar em você. A presença enterrada da sua vontade. A necessidade divina de se tornar o homem que não se move para ser visto, mas que se move porque escolheu. Você quer superá-la? Então, primeiro, supere a influência dela sobre você. Se o seu silêncio for cheio de ansiedade, ela vai sentir. Se a sua distância for tática, ela vai ver através. Mas se o seu silêncio vier da paz, da clareza, da soberania, ela também vai sentir. E isso muda o jogo na hora. Porque agora, pela primeira vez, ela não está controlando suas emoções. Ela está sendo forçada a encarar as dela. E é aí que a verdadeira guerra começa. Não entre homem e mulher, mas dentro de você mesmo. Você consegue permanecer imóvel quando cada parte sua quer reagir? Você consegue ficar calmo quando seu ego grita por reconhecimento? Você consegue se afastar, não como estratégia, mas como afirmação do seu valor. Essa é a morte do antigo eu. O eu que implorava, que precisava, que se explicava. O Übermensch de Nietzsche não é uma ideia, é um renascimento. A morte do homem domesticado, a morte do homem que precisa ser escolhido para se sentir vivo. Se essa mensagem falou com você em algum nível profundo, não deixe que ela morra aqui. Curta, compartilhe, inscreva-se e ajude essa mensagem a alcançar outros homens que ainda acreditam que precisam ser barulhentos para serem poderosos. Estamos construindo uma geração de homens que não se curvam mais, que não pedem mais desculpas por existir, porque os fracos perseguem o barulho, os fortes dominam o silêncio e os sábios sabem exatamente quando quebrá-lo.